que é exatamente um assédio sexual? A esquerda progressista estabeleceu que qualquer aproximação indevida, qualquer ato libidinoso, qualquer tipo de toque, qualquer tipo de olhar pode ser considerado algum tipo de proveniência daquilo que se chama de cultura do estupro. Qualquer coisa que você faça, diga a uma mulher que seja considerado descabido ou indevido, pode ser considerado um assédio. O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Rubiales, foi acusado recentemente de assediar uma jogadora, Jenny Hermoso, por ter dado um selinho, um beijo na boca, quando a seleção espanhola ganhou a Copa do Mundo de futebol feminino. Queria que vocês prestassem atenção nessa cena. Mundo e leva o título de campeã do mundo. Ali recebendo o abraço da... Vejam bem, eu acho indevido. Eu acho uma situação meio constrangedora. Em qualquer cultura, na maioria das culturas, não se beija na boca de uma mulher sem um consenso. Isso é fato. Mas não me parece ter tido uma conotação sexual para que se estabeleça que isso é um abuso sexual ou quase um estupro, uma vez que na legislação penal, por exemplo, do Brasil, qualquer tipo de ato indevido físico possa ser considerado um estupro. Eu acho que é um exagero estabelecer que é um assédio sexual qualquer tipo de toque a uma mulher. Por exemplo, no Brasil, se você beija uma mulher à força, dá um selinho numa mulher à força numa balada, se você toca em alguma parte de uma mulher, isso é considerado um estupro. É um gesto indevido, qualquer tipo de aproximação física de uma mulher? É. Mas isso enfraquece o princípio do que é exatamente um estupro real. Uma vez que um homem que pega uma mulher, sei lá, numa esquina, numa padaria e a estupra, é considerado um homem que rouba um selo de uma mulher numa balada, em uma situação em que ambos possam estar bêbados, ou que eventualmente numa situação de uma paquera, de um flerte, possa ser considerado isso um estupro. Essas confusões entre assédio, entre estupro, entre aproximação, entre flerte, entre uma chatice, entre a criminalização de qualquer tipo de aproximação à mulher é complicada, porque coloca todos os homens, todo o princípio de masculinidade, todo o princípio de flerte como um eventual estupro ou assédio sexual. Há casos específicos, históricos, em que eventuais chamados de assediadores foram comprovados como não sendo. Isso começou exatamente com um movimento chamado Me Too, um movimento feminista que queria exatamente colocar atrás das grades assediadores sexuais em Hollywood, em que produtores, atores, astros eram acusados de assédio sexual. O produtor Harvey Weinstein, por exemplo, um estuprador e um abusador, quanto mais, que realmente estuprava as suas pessoas, um grande poderoso de Hollywood, foi condenado por esse movimento. Depois esse movimento se perdeu, estabeleceu que qualquer tipo de aproximação seria considerado estupro ou mesmo assédio. Coisas do tipo, Dustin Hoffman tocou na minha perna em 1982. O Al Pacino me olhou de maneira esquiva em 1988. Warren Beatty, outro grande ator, me convidou para jantar 4, 5 vezes e quando eventualmente eu aceitei, me abraçou de maneira indevida. Aqui no Brasil tem um caso famoso do Márcio Smelling, em que foi condenado, que foi acusado de assédio sexual por uma série de atrizes da Rede Globo, a principal delas, a Dani Calabresa. Depois se descobriu, através de conversas íntimas do próprio ator pelo WhatsApp, que a Dani Calabresa mandava fotos nuas para ele. Que no dia seguinte, à acusação de um assédio dada numa festa, ela teria mandado mensagens, quer dizer, mandou mensagens para ele, convidando-o para a Disney. Que ela dizia coisas de conotação sexual ao Márcio Smelling. E aí vocês vão me perguntar, mas Adriles, e as outras 6 meninas que acusaram ele de assédio sexual? Se você cria uma histeria coletiva de achar que tudo e qualquer tipo de aproximação, qualquer tipo de olhar possa ser considerado como assédio sexual, você cria na cabeça das mulheres que tudo pode ser considerado assédio sexual. Percebe? No caso do Márcio, que eventualmente era um homem poderoso da Rede Globo, ainda tem a questão social trabalhista. Algumas pessoas podem usar do poder de ser uma empregada de um homem que eventualmente possa até ser um sujeito chato, meio abusivo, meio esquisito, não necessariamente um assédio sexual, possa usar da figura do sexo para poder
de alguma forma, constranger esse homem a dar o emprego que elas querem ou o trabalho que elas querem mediante chantagem sexual. A Dani Calabresa foi acusada pelo próprio Márcio Smelling de estabelecer esse tipo de chantagem para angariar algum tipo de cargo. Não sei se é verdade, mas o fato é, ela mandava fotos nuas e tinha conversas de conotação sexual com ele. Então, isso tudo, simplesmente numa acusação baseada numa histeria coletivista, pode ser denotado como assédio sexual ou não. E o caso é que o Márcio Smelling perdeu o seu emprego, perdeu o seu prestígio, foi arruinado. Assim como outro caso, Kevin Spacey, nesse caso com homens. Ele foi acusado, ele era um grande ator, um homem que tinha um destaque proeminente em Hollywood, foi acusado por outros homens, ele era homossexual, de ter assediado sexualmente esses homens. O Kevin Spacey sempre disse que tudo que ele fez, ainda que ele tenha sido um homem promíscuo, que ele assume que ele era, foi de maneira consensual. Mas a mera acusação formal linchou-o, destruiu a sua carreira, arruinou qualquer tipo de possibilidade de reascensão em Hollywood e foi recentemente absolvido de todas as acusações em que ele esteve exposto. Da mesma forma que o Márcio Smelling também teve a sua carreira absolutamente destruída, como querem agora destruir a carreira do presidente da Federação Esportiva de Futebol, aliás, lá na Europa, na Espanha. Estou dizendo que ele seja absolutamente sem nenhum tipo de culpa ou absolutamente inocente por um selinho que ele deu. Eu não percebi nenhum tipo de conotação sexual, mas isso é relativo. Uma coisa que poderia ser uma importunação, algo que fosse uma advertência, está sendo colocado como um quase estupro. Outro caso, numa recente edição do BBB, 2 homens foram expulsos por acusações de assédio sexual por terem tocado indevidamente uma determinada mulher. Essa mulher negou taxativamente qualquer tipo de abuso ou qualquer tipo de assédio. Ainda assim, esses 2 foram expulsos, expostos à linchação pública por uma maneira indevida de se comportar. A pergunta que se faz é, quando há um consenso entre um homem e uma mulher, dentro desse espaço de flerte, de que pode haver um toque, e esse toque é considerado indevido por alguém que enxerga esse toque, é assédio, mesmo que a, entre aspas, suposta vítima diga que não houve nada, isso é exatamente um assédio? O caso é que essas acusações levianas ou exageradas, ou de retórica absolutamente confusa do que é ou não assédio, prejudicam a relação e a aproximação entre homens e mulheres. Uma vez eu estava vendo uma entrevista de uma feminista na Globo News, e o repórter dizia, olha, há uma zona cinzenta. O que é exatamente, necessariamente, assédio sexual? Porque assédio sexual é considerado um crime pela legislação de qualquer país. E a feminista disse, se você tem dúvidas, é não. Eu estaria virgem, porque todas as vezes que eu me aproximei de uma mulher, eu nunca tive certeza absoluta de que aquilo seria um sim ou não. Aí você convida para jantar, você faz um elogio. E hoje até um pedido insistente para um jantar, ou uma aproximação, ou um olhar, pode ser considerado assédio. Vocês acham que eu estou exagerando? Há uma senadora aqui no Brasil de esquerda que eventualmente preparou um projeto de lei que criminalizaria o olhar, o próprio olhar. Se uma pessoa for vesga, então ela pode dizer que tem um olhar meio ubíquo e olha para todos os lados e para fugir da acusação. O olhar pressupõe uma condição subjetiva de desejo, que não necessariamente é uma violência contra uma mulher. Se algum homem, de maneira vulgar ou chula, olha de maneira libidinosa para uma mulher, ele merece ser criminalizado por esse olhar? E como é que você vai saber do caráter da mulher que recebe esse olhar e que vai acusá-lo? No Brasil, há um projeto de lei que também, se uma mulher vai para a cama com um homem depois de uma balada e ela alegar que estava bêbada, ainda que seja consensual a relação entre os dois, ela pode acusá-lo de estupro. Vocês percebem? Isso depende do caráter da mulher. Se a mulher não gostou do cara, se o cara saiu no quarto aquela noite, abandonou, ou tiveram uma discussão, se a mulher alegar, mesmo havendo um consenso entre os dois para ir para o quarto e travarem relações, se ela alegar um estupro, espécie de estupro presumido, ela pode destruir e arruinar a vida desse homem. E a gente sabe, sobre as acusações de assédio, a imprensa e a mídia inteira sempre fica ao lado da mulher. O caso do Neymar é muito elucidativo nesse seguinte sentido.
Neymar foi acusado de estupro por uma mulher recentemente e quase toda a mídia comprou a versão dela. Quase teve a sua vida arruinada. Se ela mesma não tivesse filmado a quase relação dos dois, em que ela mostrava claramente que queria enredá-lo numa acusação de um falso crime, Neymar provavelmente estaria linchado. Esses vários casos, esses vários princípios do que é assédio ou não, eu mostro para vocês, para perceberem como a esquerda se coloca no lugar da mulher o tempo inteiro e como a esquerda sempre pressupõe que a mulher é a vítima, todas as mulheres são boazinhas e todos os homens são maus. Estou querendo dizer isso, que não existe assédio? É evidente que não. É evidente que existem homens abusadores, estupradores, assediadores que não sabem o seu lugar. Mas se você criminaliza qualquer tipo de olhar, qualquer tipo de aproximação, qualquer tipo de insistência, qualquer tipo de chatice, todos, mas eventualmente todos os homens serão culpados. E é o que acontece com um princípio que se chama cultura do estupro. A questão é muito simples. Existem homens e mulheres com caráter duvidoso. Homens e mulheres que são pessoas boas. O identitarismo pressupõe que todos os homens são potenciais abusadores, estupradores, que tem que ter a sua sexualidade absolutamente limitada ao escopo ideológico, da qual você não pode sequer olhar para uma mulher, ou mesmo ter uma relação com uma mulher que tenha tomado 2 chopes, ou coisa do tipo. Dá um selinho, então, eu não aconselho ninguém, jamais, no calor da emoção, numa final de campeonato, um dirigente que se aproxima de uma mulher e dá um beijo e um abraço, sem necessariamente uma conotação sexual, ele foi obrigado a renunciar. O Márcio Smelling teve a sua vida absolutamente destruída por uma acusação leviana de assédio. O Kevin Spacey teve sua carreira completamente destruída por uma acusação leviana de assédio, na qual ele foi absolvido anos depois. Então, homens e mulheres, o flerte, ou mesmo a chatice, ou mesmo a insistência pode ter hoje uma conotação absoluta de assédio. Daqui a pouco vão perguntar para um homem que quer estabelecer uma relação afetiva com a mulher num flerte ou numa paquera, para fazer um termo de compromisso assinado em cartório, para saber se aquela relação eventual, circunstancial, se aquele flerte que pode redundar numa relação é consensual. Eles estão querendo criminalizar toda aproximação de um homem para uma mulher e toda manifestação mais efusiva que possa ser física ou simbólica, como assédio. É esse o tipo de feminismo histérico que está destruindo e arruinando a relação mútua entre homens e mulheres. Por fim, recado último. Aproveite a nova promoção Mais Gazeta. Bruna Covatti trará todas as informações aqui para você. Assinando a Gazeta do Povo nesse mês, você tem acesso ilimitado ao jornal e recebe de presente os melhores lançamentos do nosso time de colunistas. É a promoção Mais Gazeta. Tem curso, e-book e audiobook com olhar de Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino, Flávio Gordo e Francisco Scorsin. Assine por R$ 9,90 nos 6 primeiros meses e garanta agora mesmo o seu acesso. E para assinar e ganhar todos esses presentes, apenas clique aqui no link da descrição do vídeo.